Fala devs, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai aprender utilizando o módulo FastCast, como a gente vai scriptar uma arma do zero e aí ela funciona dessa forma aqui, tá? E a gente pode configurar tanto a curva, a força da bala, qual a bala, desde o zero, desde fazer a arma até chegar nesse ponto. Bom, devs, então bora, vamos lá? Aqui eu coloquei já um dummyzinho aqui pra gente ter uma noção do tamanho da pistola que a gente vai criar, né? Então, primeiro eu vou inserir uma parte aqui. Primeiro eu quero fazer o cano dessa nossa pistola, tá? Bem simples, eu vou fazer um exemplo, depois vocês tranquilamente podem usar o modelo que vocês quiserem, fazer alguma coisa no Blender, fazer algo mais elaborado. O foco aqui é fazer mais ela funcionar. O modelo em si não muda muita coisa. Então a gente fez assim, tranquilo. Agora eu vou pegar isso aqui, já vou aproveitar e vou duplicar. E aí eu vou só girar ela um pouquinho assim. Antes de girar eu vou afastar ela aqui. E agora eu giro ela. Um pouco assim. Vou diminuir ela na altura. E vou encaixar ela aqui atrás, assim. Tá? Esse aqui vai ser onde a gente vai segurar a nossa pistola. Vou diminuir ela um pouquinho aqui. E agora diminuindo em todos os sentidos. Vou subir ela um pouquinho mais só, para ela encaixar bem aqui em cima. Tá? Então vai ser basicamente isso. Lembrando que é só como teste, né? Não é para ser algo incrivelmente bonito, mas sim funcional. Bom, então aqui a gente tem o cano da nossa pistola. E aqui a gente tem o grip, né, onde a gente segura. Bom, além dessas partes, eu vou pegar essa aqui e eu já vou renomear, tá? Essa aqui então vai ser o cano. E esse aqui vai ser o grip, né, onde a gente segura ele. Eu vou duplicar esse cano e vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o tamanho dele. Aqui eu vou colocar ponto 2, ponto 2, ponto 2, vai ficar um quadradinho. E eu vou pegar a exata posição do grip. Então eu vou vir aqui, ó, position. E eu vou vir nesse quadradinho que eu fiz aqui. E eu vou botar a exata posição do grip no quadradinho. Então ele vai ficar aqui dentro. E vocês vão entender o porquê, tá? Esse quadradinho, tá? Ele tem, inclusive, quando a gente vai trabalhar com uma tool, né, uma ferramenta, que é um objeto do Roblox, para o jogo saber aonde ele vai encaixar isso na mão do personagem, a gente precisa dessa pecinha e ela vai se chamar handle. Tem que ser escrito dessa forma aqui, tá? Senão não funciona. Bom, agora então a gente vai pegar tanto o cano quanto o grip. Vamos botar uma cor diferente aqui, tá? E esse handle, eu posso pegar a transparência dele e botar no máximo, que ele vai estar aqui só para encaixe de mão, ele não precisa aparecer. Bom, a gente já tem isso aqui, então o que a gente vai fazer? Dentro aqui do Workspace ainda, eu vou criar uma tool, tá? E eu vou pegar essas três peças e jogar aqui dentro dessa tool. Bom, se eu der play agora, eu não fiz nada nessas peças aqui, ó. Vou dar até um play para vocês verem que elas simplesmente vão cair, porque eu não fiz nada. Ó, elas caíram, estão soltas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma ferramenta chamada Weld, tá? Dentro, nessas partes aqui. O Weld é como se fosse uma solda, então é o Weld Constraint, tá? Eu vou soldar tudo no grip aqui, tá? E eu vou usar dois Weld Constraint. Eu vou usar o primeiro, esse aqui vai ser grip cano, que eu vou soldar a parte que a gente segura no cano. E a segunda vai ser o grip handle, que eu vou soldar a parte do grip, né, onde a gente segura naquele quadradinho que eu coloquei aqui. Bom, no grip cano então, a gente vem parte 0 é no grip, parte 1 no cano. E no grip handle, parte 0 no grip, parte 1 no handle, tá? Então,
aqui no grip cano, parte 0 grip, parte 1 cano, grip handle, parte 0 no grip e parte 1 no handle, tá? Agora se a gente der o teste aqui, olha só o que acontece. Ela cai, ó, mas ela se mantém junta, tá? Então a gente soldou essas partes. Bom, uma outra coisa que a gente vai precisar aqui é o seguinte, dentro do cano eu vou colocar uma coisa chamada attachment, tá? Que eu vou tirar ela aqui rapidinho só pra vocês verem. Opa, vou tirar o attachment. Ele é essa coisinha aqui, tá? Ele não aparece, ó, se eu clicar fora ele desaparece, tá? Isso aqui é só um jeito da gente enxergar ele. Isso aqui, na verdade, é só um ponto dentro dessa parte aqui, uma referência. E para que eu vou usar isso? Bom, eu vou jogar ele aqui para frente, assim. Bem aqui na frente, tá? Da minha arma, da onde vai sair o tiro, tá? Então isso aqui vai ser a mira, né? Ou, né? Basicamente da onde vai sair, da onde vão sair os meus tiros efetuados com essa pistola que eu tô fazendo. Bom, feito isso, então, o que a gente vai começar a trabalhar aqui dentro dessa tool? Já dá para usar ela, tá? Inclusive, ó, eu vou pegar ela. Se a gente mover ela para dentro do Starter Pack aqui, ela some aqui do Workspace, mas quando a gente dá Play, quando a gente coloca isso dentro do Starter Pack, o que ela faz? Todo jogador que começar no jogo já vem com, ó, Tool, tá? Aqui embaixo. E aí, se ele apertar 1, olha só. Daí lembram que eu falei pra vocês, ó, o quadradinho que fica aqui, né, é justamente onde ele vai segurar, né? Se a gente botar em primeira pessoa, inclusive, ó, fica ali a arminha, tá? Então, mas ela não atira, não faz nada, ele só segura ela por enquanto. Então a gente vai primeiro mudar o nome aqui, colocar pistola. Eu vou voltar ela aqui pro Workspace. Bom, então, dentro da nossa pistola, a gente vai ter que ter algumas coisas para fazer ela funcionar. Primeiro, um script, que é o que vai rodar a parte do servidor dessa nossa pistola, tá? Então, sem a parte do servidor, a gente não consegue. Mas a gente também precisa da parte do cliente, né? O que roda do lado do jogador. Então, tanto um script quanto um local script dentro da pistola. E além disso tudo, a gente vai usar para facilitar todo a nossa produção, para a gente não precisar lidar com toda a matemática e velocidade para evitar que bugs aconteçam. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em View, a gente vai vir na Toolbox, tá? E a gente vai procurar aqui na Toolbox, não por um model pronto, tá? Mas a gente vai procurar sobre Fast Cast Redux. Assim. Aqui é o Fast Cast. Assim, vamos ver se a gente acha. Aqui, ó, Fast Cast Redux. Ele é um módulo, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui. Ele apareceu aqui, ó, Fast Cast Redux. Vem ele e mais algumas outras coisas dentro, tá? Ele é um módulo. E o que a gente vai fazer com esse módulo? A gente vai jogar esse módulo dentro da nossa pistola. O que esse módulo faz basicamente? Bom, toda a parte de matemática envolvendo o deslocamento das balas, ele já vai lidar pra gente, tá? Então a gente vai trabalhar com algumas coisas prontas dentro desse módulo para não precisar ficar fazendo cálculos desnecessários, tá? Bom, aqui então a gente vai nomear, vocês que já me conhecem, já sabem, vai ser server e cliente, tá? Então, server e cliente, que é a parte que roda no servidor e a parte que vai rodar no lado do jogador, tá? E a gente vai começar aqui pela parte do jogador. Mais uma coisa. A gente vai criar aqui, a gente precisa de um remote event. Que vai ser o quê? Vai ser o que vai fazer a comunicação entre o cliente e o servidor, tá? E o que a gente precisa na realidade, né? Que esse remote event avise? A gente só precisa avisar quando o jogador disparar, tá? Então, quando ele fizer um disparo, esse remote event vai disparar para o servidor, tá? Então, primeiro vindo aqui em cliente, o que a gente vai querer aqui dentro? Primeiro, a gente vai querer achar a própria pistola. Então, pistola vai ser igual script.parent,
Ou seja, a partir do script, o parent dele, o parente aqui em cima, né? O pai dele é a pistola. Então, a gente já tem a pistola. O que mais? A gente vai precisar do jogador. Então, o jogador vai ser igual ao que? A gente acha o jogador em game, ponto. A gente usa get service. E a gente vai pegar players, tá? Ponto local player. A gente vai precisar também do mouse, né? Porque a gente vai precisar ativar e verificar quando o jogador clica para disparar a arma, certo? Então o mouse do jogador. Então jogador get mouse, ou seja, pegar o mouse desse jogador que é o jogador local. E além disso, a gente precisa declarar e mostrar para o nosso script local aonde está o nosso evento remoto, tá? Então aqui vai ser evento disparo é igual a script, ou melhor, a gente pode fazer pistola ponto disparo. Tranquilo? Bom, na verdade, para evitar algum problema, vamos botar um wait for child disparo aqui, tá? Caso ele demore para aparecer. Bom, então a gente só declarou as variáveis, a pistola, o jogador, o mouse e o evento aqui. E o que a gente precisa que o lado do jogador faça? Bom, quando o jogador apertar o botão do mouse, que ele dispare para o servidor, que bom, aquilo, né, alguma coisa aconteceu aqui. Bom, então aqui ó, então quando a nossa pistola for ativada, a gente vai conectar uma função. E o que essa função vai fazer? Bom, ela vai pegar a posição do mouse e a posição do mouse a gente pega da seguinte forma: a gente já tem o mouse do jogador, vai ser mouse.hit.position, ou seja, é a posição onde o mouse está hitando, para onde ele está apontando, tá? Então, mouse.hit.position. E aí o que a gente vai fazer? Evento disparo, a gente vai file server, ou seja, disparar para o servidor, passando aqui para o servidor então, qual é a posição do mouse desse nosso jogador, tá? Então, vamos comentar aqui, ó, função que avisa o servidor do disparo, pegando, coloquei aqui igual, pegando a posição do mouse, enviando via remote event para o servidor a posição do mouse, tá? Então vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, basicamente, essa aqui é toda a parte que a gente precisa do lado do jogador. Todo o restante, a gente, na realidade, vai trabalhar do lado do servidor, tá? Então, agora, aqui no servidor, o que a gente vai precisar? Bom, a gente vai precisar também da pistola aqui, certo? A gente tem que saber qual é a pistola aqui também. Então, pistola... mesma coisa, script.parent, tá? A gente vai precisar também do evento. Então, evento disparo. Ele vai ser igual, então, a pistola. Mesma coisa, wait for child. E aí, disparo. E a gente vai precisar, agora... Vamos... lembra que eu falei para vocês que dentro do cano a gente colocou a mira, né? Que é aquele ponto onde inicia o disparo, da onde sai a bala. Bom, já vamos declarar ele aqui então, né? A mira é igual a pistola ponto cano ponto mira, certo? Bom, basicamente é isso. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar
nosso módulo do FastCast para dentro desse nosso script. E a gente vai fazer isso como, ó, FastCast é igual a require, ou seja, eu estou requerendo, né, esse módulo para dentro aqui. E como vai ser isso? Vai ser script, perdão, script não, ele está dentro da pistola, então pistola.fastCast. Basicamente é isso aqui, tá? A gente está colocando o FastCast dentro desse nosso script. Se vocês não estão entendendo muito bem isso aqui, eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo onde eu falo mais sobre a questão dos módulos e como usar, tá? Mas voltando aqui então. Bom, a gente vai precisar basicamente de duas funções quando se trata de arma, né? Então, basicamente, a gente precisa saber quando o nosso jogador equipar essa arma e quando ele dispara. Vamos começar pelo mais óbvio, que é o disparo. Então, local function disparo, e ele vai receber duas variáveis, o jogador, e ele vai receber a posição do mouse desse jogador, tá? Bom, então, disparo, recebe jogador e posição do mouse do jogador. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa saber de onde esse nosso tiro vai sair. Bom, a gente já sabe, é da mira que a gente já declarou aqui em cima, certo? Daquele attachment. Então o que a gente vai fazer? A origem desse nosso tiro vai ser mira.world position. O que quer dizer world position? Vai ser a posição no mundo aonde a mira tá. Então a gente vai pegar essa posição, é da onde o tiro vai sair. E a gente vai precisar saber a direção que esse tiro vai sair. Então, direção é igual a posição do mouse, que é aonde o mouse tá acertando, né? Que o jogador envia para o servidor, menos a origem, que é da onde a bala sai. E eu quero isso unitário, tá? Isso aqui envolve um pouquinho de geometria, de matemática, então não se importem muito com essa parte, tá? Mas saibam que eu tô pegando a direção que a bala vai seguir a partir do quê? Da onde ela sai e aonde o mouse do jogador está apontando, tá? Bom, e o que eu vou fazer aqui, tá? Bom, aqui, teoricamente, eu tinha que, então, disparar a minha arma. Vocês concordam comigo? Bom, então para eu disparar a minha arma, a gente faz o seguinte. Aqui no FastCast, a gente vai fazer da seguinte forma. Sempre quando você quer criar uma arma com FastCast, você vai fazer o seguinte. Você cria um caster, né? E você vai fazer o seguinte, ó. fastcast.new. Então você criou um caster, criou como se fosse uma arma. Você não precisa criar uma toda vez que você atira. Bom, então, criado o caster, a gente vai se preocupar agora então em fazer duas funções, tá? Bom, a gente tem basicamente dois eventos principais nesse script. O primeiro é quando a nossa pistola for equipada, então vai ser pistola.equipped, tá? A gente vai conectar isso numa função. E tem mais uma, que é quando o jogador dispara a arma e aí ele vai disparar aquele evento remoto. Então a gente tem que linkar ele aqui no servidor também. E a gente vai fazer da seguinte forma: evento do disparo on server event, né? E a gente vai conectar também em uma função. Então, basicamente, a gente tem essas duas aqui. E a gente vai conectar então a disparo aqui quando o jogador disparar lá do local script para cá, tá? Então a gente vai conectar no disparo. Aqui ele vai passar então o jogador e aquela posição do mouse aqui que a gente está passando, ó, posição do mouse. Bom, agora
na pistola, quando ela for equipada, a gente vai ter que se preocupar em fazer algumas outras coisas, tá? Mas antes de continuar, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa mexer nas configurações desse nosso caster aqui, tá? Então a gente vai precisar criar alguns parâmetros, tá? Então assim, ó, a primeira coisa é, além desse caster, a gente vai criar o comportamento que chama caster behavior, tá? Então, local caster behavior. Assim. E como que a gente cria isso? A gente vai em fastcast ponto new behavior, tá? Bom, feito isso aqui, então, fastcast.new behavior, a gente vai vir em cast behavior e a gente precisa colocar o raycast parâmetros aqui, os parâmetros do raycasting da nossa bala. A gente vai criar ele aqui em cima antes, tá? Então, local parâmetros e a gente vai criar um novo raycast parâmetros, tá? Então, raycast parâmetros, pronto, new. E esse raycast parâmetros, primeiro, como que a gente vai verificar o que a nossa bala pode ou não acertar? Nesse caso aqui, eu vou usar esse aqui, ó, enum.raycastFilterType.blacklist, tá? Ou seja, tudo que a minha bala não puder acertar, eu vou passar dentro do meu raycasting. Se eu quiser fazer o contrário, eu posso usar aqui o whitelist, que é o seguinte, tudo que a minha bala puder acertar eu coloco. Mas eu acho melhor colocar o blacklist aqui no nosso exemplo. Além disso, parâmetros, ignore water, que é o seguinte, o nosso tiro, quando a gente der um tiro na água, por exemplo, no terreno de água, a gente quer que o tiro passe varado. A gente não quer que ele pare quando ele acertar a água, tá? Porque ele pode acertar alguém que estiver dentro da água, por exemplo. Então, ele ignora a água. Sim, verdadeiro. Tá, bom. Então, a gente criou esses parâmetros. A gente coloca aqui, então, cast behavior, raycast parâmetros. Feito? Outra coisa, caster behavior .auto ignore container, tá? Eu vou colocar false, depois eu explico para vocês. Isso aqui é uma outra propriedade do fastcast, tá? Bom, por enquanto vamos deixar desse jeito aqui. E aí aqui, ó, no disparo, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente criou o caster aqui em cima, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. Caster, quando essa função, ó. Então, quando o evento for disparado, ele vai ativar a função disparo. Quando o evento é disparado, quando aqui, ó, no local, ou seja, o jogador clica, né? E tá equipado com a pistola, dispara para o servidor, vai disparar isso aqui. E aí vai vir nessa função aqui, passando qual jogador clicou e qual é a posição do mouse dele. Daí ele vai pegar a origem, a direção do tiro, e a gente vai fazer o seguinte, ó, a partir do caster que a gente criou com o fastcast, que é muito fácil, com uma linha só, a gente vai vir em caster, muito difícil, a gente vai fazer assim, ó, fire. E a gente vai passar algumas coisas. A gente vai passar a origem, ou seja, onde esse tiro começa, tá? Que é o que a gente calculou aqui em cima. A gente vai passar a direção desse tiro, tá? A gente vai passar aqui um número que representa a força desse tiro. Eu vou colocar 20 aqui, tá? Pra gente entender por enquanto. Só que, ó, observem. Agora eu vou pegar essa pistola e vou colocar aqui dentro em Starter Pack. E vou dar play. Observem o seguinte. Quando eu for jogar aqui... Opa, ignore water. Deixa eu só ver. Ignore water cannot be assigned to. Ué, o que tá acontecendo? Deixa eu ver. Raycast parâmetros.new. Ignore water. Outro parâmetros. Tá. Por enquanto eu vou
Eu vou deixar isso aqui comentado, depois a gente vê. Eu vejo certinho. Provavelmente é porque eu não terminei de fazer o caster behavior aqui. Tá, agora tá dando um erro. Dá uma olhadinha. Na linha 27. Aqui. Ah, claro, ó. Tá. O que acontece? Eu não criei essa função aqui ainda, né? Então eu também vou comentar só. É a função que eu vou criar depois, quando a gente equipar a nossa arma para fazer uma coisinha, mas por enquanto tá tranquilo. Então tá aqui, funcionou, não deu erro. Vou apertar o número 1 aqui para pistola ou clicar aqui, equipou a pistola. Quando a gente clica, olha só, não aparece nada. Tá funcionando, mas não aparece nada. Bom, por quê? Porque a gente não programou a bala ainda. Mas o FastCast ele tem uma funcionalidade muito legal. A gente vem aqui em FastCast e o FastCast a gente consegue mudar uma coisinha nele aqui que vai facilitar o nosso desenvolvimento. Ó. Visualize Cast. E a gente vem aqui e coloca True. Então, por quê? Porque a gente não tem bala, né, o projétil ainda, mas a gente quer saber como é que tá a trajetória. Então, se a gente colocar True ali, vocês vão ver quando a gente vier aqui, olha só. Então, o próprio FastCast cria isso aqui pra gente. Por enquanto, olha só, tá saindo. Eu vou até entrar em primeira pessoa. Eu vou clicar na cabeça do nosso dummy aqui, bem ali na cabeça, ó, onde o meu mouse estiver, ó. Vai sair dali onde a pistola tá, olha só. E parou e acertou bem ali onde eu cliquei. Tá? Se eu clicar pra cima, olha lá. Ele vai infinitamente, vai subindo, fazendo a trajetória da bala. Então, por quê? Porque a gente ainda não terminou de scriptar, ele só vai reto, tá? Ele pega a direção e vai embora, tá? E aqui pode ser, ó, vários ao mesmo tempo. Bom, então vamos agora fazer o seguinte. Vamos scriptar tanto a bala, né, o projétil, quanto a nossa trajetória não ser uma reta. A bala ela tem que, normalmente você dá um tiro, ela sobe e cai, certo? Então vamos fazer isso aqui agora. Então, parâmetros, agora, opa, Raycast params.new. Então estou criando aqui parâmetros. Achei aqui o problema. Parâmetros ponto filter type. É isso que faltou. Eu estava dando erro, tá? O tipo de filtro, blacklist. Então agora a gente vai vir aqui no caster behavior e vai colocar mais algumas coisinhas que a gente precisa. Bom, primeiro caster behavior ponto acceleration, tá? O que é isso aqui? Isso aqui vai ser um vetor, tá? E esse vetor ele vai ser responsável por fazer com que a nossa bala ela suba e caia. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai botar assim, ó, 0, menos workspace.gravity menos vírgula 0. O que isso aqui quer dizer? Bom, no X ela não tem força nenhuma, não vai exercer nenhuma força, nem no Y, nem no Z. Mas no Y, que é o nosso vetor que é de cima a baixo assim, ele vai fazer o seguinte, ele vai compensar usando a gravidade do nosso jogo. Então ele vai forçar a bala a ir para baixo, tá? Vocês já vão entender quando eu terminar. Bom, além disso, eu vou criar aqui então caster behavior .cosmetic bullet template e caster behavior .cosmetic bullet container. O que é isso? Bom, o bullet template vai ser o template de bala que a gente vai usar, tá? E o bullet container vai ser aonde essas balas vão ficar, tá? Em qual pasta. Então, eu vou voltar aqui em cima e vou fazer o seguinte. Local munições vai receber instance.new e eu vou criar então um folder, né? Uma pasta e ela vai ficar no workspace, tá? E aí eu vou colocar aqui
munições, pá, esqueci que não, aqui, munições, ponto name, recebe, e é assim, aqui no nome eu consigo colocar o tio e o acento, perdão, o tio e o C cedilha, tá? Então aqui eu criei a pasta munições, tá? E agora eu vou criar então o projétil, tá? A bala. Então vai ser munição, como posso colocar? Munição base, tá? Vai ser instance.new e eu vou criar uma parte. E agora o que essa parte vai ser? Bom, ela vai ser a munição base. Ela tem que ser ancorada, tá? Então, true. A munição base, o can't collide dela, ou seja, ela não pode colidir com as coisas. Então é falso, porque quem vai lidar com isso, ela colide ou não, é o fastcast, tá? E a munição base, bom, o shape dela, vamos fazer, em vez de quadradinho, vamos colocar uma bola, né? Uma bolinha. O que mais? O tamanho, munição base.size. Daí vai ser vector3.new. E o tamanho dela, vamos colocar de meio. Então, meio em tudo. E a cor, munição base.brickcolor. Recebe brickcolor.random não. Deixa eu ver, vamos colocar... Pode ser preto mesmo, né? Pode ser, eu acho. Tem, né? Deixa eu ver. Brickcolor.new Black Metallic. Tá aqui, ó. O primeiro, inclusive. Show de bola. Então a gente criou uma bala. O que acontece? É uma parte. Ela é ancorada. Ela não colide. Ela tem o formato de bola. Ela é bem pequena, né? 0.5.5.5. E ela é preta. Bom, a partir do momento que a gente criou a bala aqui, eu vou vir aqui no meu Visualize Cast. Eu vou colocar falso. Tá? Porque a gente não precisa mais daquela emulação das setinhas pra gente ver, porque a gente já tem a nossa bala. Agora a gente vai voltar aqui embaixo. Cosmetic Bullet Template, ou seja, qual é o template da bala que a gente vai usar? É o que a gente fez lá, munição base. E o Cosmetic Bullet Container, ou seja, aonde essas balas vão ficar? Elas vão ficar então na pasta que a gente criou aqui em cima, chamada munições. Tá? Bom, feito isso, a gente vai precisar então modificar uma coisinha aqui para baixo, que é o seguinte: local function, e vai ser ao mudar a posição. E ela é um pouquinho complicada de entender, mas basicamente você vai passar o cast, tá? Ela vai passar a última posição da bala, tá? A direção, que mais? O comprimento, a velocidade atual, eu vou tirar um pouquinho o zoom pra gente ver tudo. A velocidade e a munição em si, tá? Qual é a parte, né? A bala. E o que a gente vai... Primeiro a gente vai verificar se essa munição realmente existe. Então a gente vai lidar com ela. Primeira coisa, a gente precisa saber o tamanho dessa bala. Então, tamanho, munição. Ela vai ser munição ponto size, é o tamanho dela, ponto Z dividido por 2. Tá? Então esse é o tamanho da nossa munição. E agora a gente precisa saber o offset relacional dessa nossa munição. É uma questão um pouco de matemática isso aqui. Então, não se preocupem muito com isso aqui. Tá? Então, mas basicamente, você vai pegar o C-frame, vai criar um C-frame novo. Tá? E o tamanho dele vai ser o seguinte, vai ser 0 em X, 0 em Y, e no Z, que é onde ele está se deslocando, ele vai ser menos, aí o comprimento dessa nossa munição, menos o tamanho dessa nossa munição, tá? Para saber o quanto é o deslocamento dela, essa é a matemática que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, sabendo o deslocamento dela, então, a gente vai fazer o seguinte, ó, munição
ponto, o C-frame vai ser igual a C-frame ponto look_at, ou seja, a gente pegou a direção, né, essa variação de o quanto ela deslocou, e a gente vai fazer o C-frame dela olhar para esse deslocamento, tá, em relação também à última posição da nossa bala. É um pouquinho complicado, mas ó, é bem simples na hora de colocar aqui. Então vai ser última posição mais a nossa direção, tá? Isso tudo convertido pro Wordspace, tá? Baseado no offset aqui que a gente tem aqui em cima, tá? Bom, e essa nossa função a gente vai conectar quando, tá? A gente vai conectar dentro de um evento que tem dentro desse caster aqui, ó, que a gente criou com o FastCast, que é o seguinte evento, length changed. Ou seja, toda vez que a bala andar dentro ali do FastCast, que ele fizer os cálculos e a bala for andar, ele vai pegar a munição que a gente está criando e vai andar com ela um pouquinho. Então a gente vai conectar esse evento com essa nossa função aqui ao mudar a posição. Então toda vez que ele for andar um pouquinho, a gente faz isso. Bom, outra coisa importante, a última função, que é justamente para quando a pistola for equipada. E agora eu posso tirar o comentário aqui. Local function ao equipar. Ao equipar. E aí que a gente não vai passar nada, tá? É só para que isso aqui serve? Bom, lembra os parâmetros que a gente criou aqui em cima? Lembra que eu falei para vocês, então, que é blacklist, né? Ou seja, sempre que a arma for equipada, a gente tem que dizer para esse nosso script quais são as partes que as balas dessa arma não vão colidir, tá? Então, a princípio, a gente não quer que duas coisas aconteçam. A gente não quer que essas balas atinjam o nosso personagem e a gente não quer que essas balas atinjam outras balas dessa própria arma, tá? A gente não quer atirar e, por exemplo, uma munição bater na outra. A gente não quer isso. Por exemplo, numa arma que atira muito rápido, tá? Então, o que a gente vai fazer para isso? A gente vai vir aqui em parâmetros e a gente vai fazer o seguinte, ó, filter descendant instances, tá? Vai ser igual a uma tabela, e dentro dessa tabela a gente vai colocar duas coisas, ó, tool, não é tool, eu mudei, né, pistola.parent, por quê? O parent da nossa pistola vai ser o nosso boneco, né, o nosso personagem, então a gente vai ignorar o nosso personagem, e além disso, além do nosso personagem, a gente vai ignorar tudo que tiver dentro de munições, que é a pasta onde ficam todas as balas da nossa arma. Então a nossa bala não vai colidir com outras balas e nem vai colidir com quem estiver equipado com a arma, tá? E aí a gente vai juntar essa nossa função nesse evento aqui, tá? Então, ao equipar. Feito isso, vamos dar um play. Tá, deu um probleminha aqui, attempt to call a table value. Vamos ver. Tá. Aqui, ó, na aceleração, faltou... Cadê? Acceleration. Aqui, é vetor 3.new, né? A gente tá criando um novo vetor pra ser o vetor de referência pra nossa bala fazer aquelas curvas, né? Que ela sobe e desce. Como se estivesse emulando a física mesmo. Então vamos ver, ó. A gente vai equipar aqui e eu vou clicar. Ainda não tá saindo. Vamos ver um negocinho aqui. Vamos ver o que tá dando de errado nesse nosso disparo. Bom, vamos ver. Disparo tá aqui. A gente tem a origem e a direção. O caster fire. Tá, aqui tá tudo certinho. Aqui embaixo, então, vamos lá. Munição.
cast, última posição, direção, comprimento, velocidade e munição. Se a bala existir, então o tamanho da munição é igual ao tamanho dela, dividido por 2. Tá? O offset vai ser o cframe.new 00 menos o comprimento menos o tamanho da nossa munição. Correto? E aí então o cframe dela vai ser cframe.lookAt, a última posição mais direção, to word space offset. Que será que tá dando aqui? Deixa eu ver. Sim, eu esqueci de uma coisa, ó. Acho que eu já sei, ó. Cadê? Aqui. Aqui, ó, eu tinha feito o seguinte, só origem, direção e a velocidade da nossa bala, né? Então, depois a gente criou toda essa questão do cache behavior, né? Então a gente tem que colocar aqui também, ó, esse caster behavior, tá? Que é justamente o que contém essa aceleração, qual é a munição, onde vão ficar as munições, tá? Então faltava isso aqui. Vamos lá. Agora é pra funcionar certinho. Tá? Vamos lá testar então. Equipamos aqui. Se eu clicar, olha lá. Só que o que acontece? Ó, ele tá indo, agora ele tá caindo de acordo com a gravidade, né? Se eu clico muito pra cima aqui. Só que o que acontece? Como eu coloquei aqui, ó, agora ele tende a perder força porque eu tô jogando a gravidade pra baixo, né? Então eu tenho que aumentar um pouquinho essa força aqui. Eu vou colocar 50. E aí vocês podem colocar de acordo com quão longe vocês querem que esse tiro da pistola de vocês vá, tá? Então vamos ver aqui, ó. Equipei. Se eu clicar aqui, tá. Olha, já tá indo um pouquinho mais longe, né? Mas ainda assim, acho que dá pra aumentar. Vou colocar aqui, dá pra colocar uns 250. Vamos ver como fica. Lembrando que essa é a velocidade, tá? Com que a nossa bala sai. Quanto mais você aumenta, mais rápido ela vai sair. Logo, ó, tá vendo? Ó lá, feito. Agora sim. Foi, ó. Vamos mirar aqui, ó. Cadê, ó? Ó lá. Agora já tá perfeito. Bom, então por aqui eu vou encerrar o vídeo. E aí no próximo vídeo eu vou fazer uma série, eu acho que eu vou continuar. Aqui a gente fez uma pistola. E aí eu ainda vou fazer outros tipos de arma. E eu também vou ensinar então como essa pistola aqui vai dar dano nos personagens, tá? Dano em outros inimigos. Olha só, agora ela tá bem legalzinha, bem boa. E também, por exemplo, depois eu vou ensinar a excluir também essas balas que a gente não tá usando. Então, por hoje é só. Valeu, devs.